Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, estamos aqui para a segunda aula da nossa quinzena, tá? Nessa mini aula de hoje aqui nós falaremos sobre os hidróxidos ou bases, que é a terceira função inorgânica que nós estamos vendo aí, tá joia? Bom, espero que vocês gostem do conteúdo e que de alguma forma esse material auxilie no estudo de vocês. Bora lá então para a nossa aula de hoje. Eu já inicio com a pergunta: o que são hidróxidos? Os hidróxidos também são conhecidos como bases, tá? Então, muito comum, vai aparecer para vocês aí comumente esse termo base. A gente tem os ácidos e as bases. Quando eu me refiro a bases, eu estou me referindo aos hidróxidos, tá? Então o que são hidróxidos? Hidróxidos são compostos que em solução aquosa sofrem dissociação, né? Logo, se sofrem dissociação, os hidróxidos são compostos iônicos, tá? Gerando como íon negativo apenas o ânion OH-, que é denominado hidroxila. Nós vimos na mini aula passada, né, onde nós abordamos os ácidos, que os ácidos são compostos moleculares, né, que quando dissolvidos em água sofrem ionização, produzindo íons H+ como único íon positivo. No caso das bases, nós temos a seguinte definição: uma base ou um hidróxido vai ser qualquer composto iônico que quando dissolvido em água ele sofre dissociação, gerando apenas o íon OH- como íon negativo, tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos de hidróxidos ou bases aqui, como exemplo aqui o hidróxido de potássio, olha só. KOH é um composto iônico, onde eu tenho aqui o potássio com carga +1 e o OH com carga -1. Só para entender aqui, pessoal, esse íon aqui, ó, o ânion hidroxila, ele tem carga total -1, por quê? Porque o nosso oxigênio nós já sabemos que é -2, do hidrogênio +1. Então, esse ânion aqui total, ele tem carga, né, -1, tá? O ânion ou íon, né, hidroxila, tá? Ele é o que caracteriza os hidróxidos. Todas as bases, todos os hidróxidos apresentam esse grupo aqui, ó, OH, tá? É o grupo hidroxila que caracteriza as bases. Bom, então aqui como exemplo, hidróxido de potássio, KOH é um composto iônico. Se eu coloco esse composto iônico em água, se eu dissolver em água, o que vai acontecer? Dissociação. Eu apenas vou separar as cargas, né? Visto que eu já tenho um composto iônico. Quando separa essas cargas aqui, eu vou ter o íon K+ e o ânion hidroxila. Aqui na dissociação do KOH, foi formado algum outro íon negativo que não seja o OH? Não foi. Então, significa que o KOH é um hidróxido ou uma base. O mesmo é observado aqui no caso do hidróxido de cálcio. Olha só, eu tenho aqui o cátion Ca2+ e 2 hidroxilas. Se é um composto iônico, né, eu coloco ele em água, ele vai sofrer dissociação, vai liberar esses dois íons aqui. Íon Ca2+, que é um cátion, e 2 íons hidroxila, OH-. Ó. Observe que não foi formado nenhum outro íon negativo que não fosse o OH-. Então, o hidróxido de cálcio também é uma base, tá joia? O mesmo acontece com o alumínio, com o hidróxido de alumínio. Coloquei em água, separo. Aqui alumínio 3+, aqui 3 hidroxilas. Então, vou produzir Al3+, mais 3 hidroxilas. O hidróxido de alumínio também é uma base. Tá joia? Então, hidróxidos ou bases são compostos iônicos que, quando dissolvidos em água, sofrem dissociação, produzindo o íon OH- como único íon negativo, ok? Como único ânion. Bom, os hidróxidos são obtidos pela reação entre um óxido básico e água. Nós vimos na aula sobre óxidos, né, que os óxidos básicos são aqueles óxidos formados por metais com NOx até 4. Tá? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, óxido de sódio, né, que é um óxido básico, se eu faço ele reagir com água, eu vou obter um hidróxido. É isso que caracteriza um óxido básico. Os óxidos básicos eles são caracterizados, né, pelo fato de, ao reagirem com água, produzem hidróxidos. Então, veja bem, reagir aqui, ó, Na2O com H2O. No final, eu vou ter, só para vocês entenderem o que aconteceu. Após a reação, eu vou ter, ó, 2Na, né, Na2, eu vou ter 2 oxigênio e eu vou ter 2 hidrogênio. Juntando tudo isso daqui, eu posso simplificar. Então, eu vou ter 2 mols de Na por H. Então, os hidróxidos ou bases, eles são obtidos a partir da reação entre um óxido básico e água, ok? Bom, assim como a gente viu para os ácidos, os hidróxidos também eles são classificados quanto a diferentes critérios, tá? No caso aqui, os hidróxidos nós os classificaremos quanto a 3 critérios principais. Quanto ao número de hidroxilas, ou seja, ao número de grupos OH-, nós vamos classificá-los também quanto à força e quanto à solubilidade em água. Veremos detalhadamente cada uma dessas classificações, ok? Bom, primeiro tipo aqui de classificação, quanto ao número de hidroxilas. Com relação ao número
de grupos OH- que apresentam os hidróxidos são classificados em monobases, dibases, tribases e tetrabases. Esses prefixos aqui, mono, di, tri e tetra, já, né, dá uma indicativa aí para vocês do que se trata. Veja bem, ó, no caso das monobases, são aquelas que contêm apenas um grupo H, ou seja, apenas uma hidroxila. Esse tipo de base aqui são formados por metais com NOx mais um. Então, se eu pego, por exemplo, um elemento aqui da família A, como é o caso do potássio, eu tenho o hidróxido de potássio, ele é caracterizado como uma monobase. Por quê? Porque ao sofrer dissociação, ele produz um único íon H-, ou seja, ele apresenta uma única hidroxila. Logo, é uma monobase. Outro exemplo de monobase, está aqui o hidróxido de amônio, tá? Hidróxido de prata, hidróxido de potássio, hidróxido de sódio, dentre vários outros. Então, olha lá a fórmula. Se tiver uma única hidroxila, monobase, tá? Eita, aqui tá errado, deixa eu corrigir isso aqui. Aqui no caso de bases, né? As de bases são aquelas bases, aqueles hidróxidos que apresentam duas hidroxilas, dois grupos OH-, tá? Então, elas são formadas por metais com NOx igual a mais 2. É o caso aqui, por exemplo, do cálcio. O cálcio, se combinar aqui, né, com o grupo hidroxila, nós temos essa fórmula aqui que é do hidróxido de cálcio, que é uma de base. Por que eu sei que é uma de base? Olha aqui, dois grupos hidroxilas, tá bom? Então, significa que o hidróxido de cálcio, se eu coloco ele em água, ele vai sofrer dissociação, ele vai separar essas cargas, produzindo um íon Ca2+, e dois íons hidroxila. Alguns exemplos de base: hidróxido de cálcio, hidróxido de cobre, né, 2 aqui, hidróxido de magnésio e hidróxido de ferro, 2 também, tá? Nós temos ainda as tribases, que são aquelas bases que apresentam 3 hidroxilas, tá? Então, elas são formadas por metais que apresentam NOx o quê? Mais 3. Como exemplo aqui, nós temos o hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio é formado pelo alumínio, né? E aqui, 3+, e 3 hidroxilas. Logo, esse composto aqui, quando ele sofre dissociação, ele vai produzir o íon Al3+, mais 3 hidroxilas. Dois exemplos aqui de tribases, né? O próprio hidróxido de alumínio e o hidróxido de ferro, 3 também, tá? Já as tetrabases, como o próprio nome sugere, são aquelas bases que apresentam 4 hidroxilas. Dessa forma, elas são formadas por metais com NOx mais 4. Um exemplo aqui, o hidróxido de chumbo, tá? Onde nós temos aqui o PbOH4. Veja bem, eu tenho aqui o chumbo com NOx mais 4 e, obviamente, eu terei aqui 4 grupos hidroxilas, né? De forma que esse composto aqui, quando ele é dissolvido em água, ele sofre dissociação produzindo o íon Pb4+, mais 4 íons hidroxilas. Outro exemplo de tetrabase é o hidróxido de estânio, aqui com NOx 4, tá? SnOH4. Ok? Então, quanto ao número de hidroxilas, as bases podem ser classificadas em monobases, dibases, tribases ou tetrabases, tá? Monobase tem uma hidroxila só, dibase tem 2, tribase tem 3, tetrabases tem 4 hidroxilas, tá? Bom, e quanto à força, tá? Quanto à força, nós podemos classificar os hidróxidos, tá? Em fracos ou fortes. Não existe o moderado, tá? Bom, e a força de um hidróxido, ela é determinada em função do que nós chamamos de grau de dissociação, que é essa grandeza aqui, tá? Basicamente, pessoal, o grau de dissociação, lembrando, ele é expresso por alfa, tá? Ele é uma grandeza que mede aqui o quanto que essa base sofre dissociação, né? A escala que ela sofre dissociação, se ela se dissocia pouco ou se ela se dissocia muito. Quanto maior for a dissociação, mais forte será essa base, tá joia? Bom, e como que a gente determina o grau de dissociação? Muito simples, ó. Eu coloco lá, por exemplo, 100 espécies, 100, vou dizer partículas, tá? 100 partículas de hidróxido de sódio, né? Em água dissolvo. E ao final, observe que eu obtive 96 partículas de íons aqui, 96 íons Na+, e 96 íons OH-. Isso vai me levar aqui a um valor de alfa de 96%. Observe só, o grau de dissociação ele é calculado com base aqui na razão entre o número de espécies dissociadas, ou seja, o quanto de fato foi formado ali de íons, sobre o número inicial de espécies. Então, se eu coloco aqui 100 espécies, 100 partículas de NaOH, e após a dissociação eu observo que eu obtive 96 íons Na+, e 96 íons OH-, né, sobrando 4 espécies aqui sem dissociar, eu consigo calcular o grau de dissociação aqui. Então, é o que dissociou, então 96 sobre o número inicial
que é 100, tá? Cabe lembrar que o alfa, o valor dele, ele varia entre 0 e 1, ou então de 0 a 100%, no caso, né, se eu multiplicar por 100. Observe aqui, 96 dividido por 100 dá 0,96. Eu posso expressar o alfa desse jeito, 0,96, ou então eu posso multiplicar por 100, tá? Se eu multiplico por 100, eu vou ter esse valor aqui, ó, 96%. Bom, o que é esse valor que nos indica? Indica que o NaOH é uma base forte, tá? Por quê? Porque a cada 100 partículas dessa base que eu coloco, 96 são produzidos, ou seja, ele sofre dissociação numa escala de 96%. Quase todo hidróxido de sódio que eu dissolvo em água é transformado em íons OH- e Na+, então é uma base forte, ok? Bom, então quanto à força, as bases são classificadas em fortes ou fracas. O que seriam bases fortes? São aquelas que apresentam um grau de dissociação acima de 5%. São aquelas bases que se eu coloco ali 100 partículas, eu vou ter no mínimo ali 5 íons OH- produzidos, tá joia? Então essas bases elas são formadas basicamente, tá, por metais das famílias 1A e 2A. Então guarda aí. Quem são as bases fortes? Qualquer base formada por metais da família 1A ou 2A, ou seja, metais alcalinos ou metais alcalinos terrosos. Tem uma única exceção, tá? O magnésio aqui, ó, o magnésio, apesar de estar na família 2A, ele produz o hidróxido de magnésio, MgOH2, que é uma base fraca, é a única exceção, tá? Todos os demais hidróxidos formados por metais das famílias 1A ou 2A são bases fortes, tá? Aqui como exemplo, o NaOH, né, que é formado pelo sódio, que é da família 1A, o CaOH2, hidróxido de cálcio, que é formado pelo cálcio, que é da família 2A, e o hidróxido de potássio, que é formado pelo potássio, que é da família 1A. Então, qualquer base que seja formada por algum metal da família ou 1A ou 2A, com exceção ao magnésio, vai ser uma base classificada como forte. Significa que ela vai ter um grau de dissociação acima de 5%. Já as bases fracas são aquelas que apresentam um grau de dissociação muito pequeno, inferior a 5%. O que significa que são aquelas bases que, se eu coloco ali 100 partículas para dissolver em água, eu vou ter menos de 5 íons hidroxilas formados ali, ok? Nesse caso, então, as bases fracas elas são formadas pelos demais metais, né? Qualquer outro metal que não seja da família 1A ou 2A, ou então por esse íon aqui, que é o íon amônio, tá? O íon amônio é a única exceção de base que não é formada por metal, ó. Nesse caso aqui, essa base, o hidróxido de amônio, a gente tem aqui um cátion, né, que não é um metal, é um grupo, NH4+, né? Então, aqui é uma exceção. É a única base, é o único hidróxido que não é formado por um metal, ok? Bom, então aqui, base fraca, qualquer base formada pelos demais metais. Qualquer base formada por metais que não sejam das famílias 1A ou 2A vão ser bases consideradas fracas. Exemplo, hidróxido de prata, hidróxido de ferro 2, hidróxido de alumínio, dentre tantos outros aí que existem, tá? Bom, terceiro e último critério de classificação dos hidróxidos é quanto à sua solubilidade em água. Quando a gente fala em solubilidade, a gente está falando da capacidade de se dissolver em água, tá? Quanto à solubilidade, as bases são classificadas em solúveis, quando elas se dissolvem muito bem em água, pouco solúveis, quando elas se dissolvem, mas se dissolvem numa pequena escala, e insolúveis, quando elas não se dissolvem em água, tá? Bom, quais seriam as bases solúveis? Bases solúveis são aquelas, no caso, o hidróxido de amônio ou qualquer hidróxido formado por metais da família 1A, tá? Então, basicamente, bases solúveis são os hidróxidos da família 1A. Hidróxido de sódio, hidróxido de amônio, hidróxido de potássio, hidróxido de lítio. Lembrando que o hidróxido de amônio é uma exceção, né? Ele não é um elemento da família 1A. Aqui nesse caso aqui a gente tem um hidróxido que não é metálico, tá? Bom, quem são os hidróxidos ou bases pouco solúveis? São aquelas bases formadas por metais da família 2A, ó, cálcio, magnésio, estrôncio, bário. Todas essas 4 bases aqui, além das outras, né, dos elementos da família 2A, são bases pouco solúveis em água. Significa que eles não se dissolvem muito bem em água. Já as bases insolúveis são aquelas que são formadas, né, que são formadas pelos demais metais, né? Qualquer outro metal que não seja da família 1A ou da família 2A, ele vai formar uma base, vai formar um hidróxido que é insolúvel em água. Exemplo, hidróxido de prata, hidróxido de ferro 2, hidróxido de cobre, hidróxido de alumínio, dentre outros, tá joia? Bom, feita a classificação dos hidróxidos, então a gente pode deduzir aqui a fórmula geral dos hidróxidos. Bom, se os hidróxidos são formados pelo ânion, hidroxila e um metal qualquer,
nós chegamos a essa seguinte fórmula geral aqui. Eu vou chamar esse B aqui de metal, tá? Qualquer metal. Para o hidróxido, então, eu vou ter essa fórmula aqui, ó. Ele vai ser formado por um metal ligado ao grupo hidroxila, tá? Se eu considero aqui como Y um NOx do metal e menos 1, eu sei que é a carga desse grupo hidroxila, basta eu fazer aquela regrinha do X, ó. Esse Y vem para cá, para debaixo da hidroxila. O NOx da hidroxila, que no caso é menos 1, vem para cá, para a base. Como a gente sabe que 1 a gente não representa, a fórmula, então, geral das bases pode ser tida como B ou H, em parênteses aqui, Y, onde Y é o NOx do metal, tá? E lembrando, pessoal, que o NOx aqui, nesse caso aqui dos hidróxidos, o NOx do metal, ele é menor ou igual a mais 4, tá? Lembrando que os óxidos básicos, que são aqueles que originam as bases, né? Eles apresentam NOx menor ou igual a mais 4. Então, todo hidróxido, o máximo do NOx aqui, o NOx máximo, que eu posso observar aqui, é mais 4, tá? Então, basicamente, a fórmula de um hidróxido ou de uma base é essa, né? Que B eu tenho o metal, aqui o grupo hidroxila. Basta eu fechar um parênteses, o NOx do metal aqui, ó, o mais Y, na verdade, vira o índice do número de hidroxilas. Então, se eu tenho uma base que tem NOx mais 1, eu vou ter uma hidroxila. Se eu tenho uma base aqui em que o metal tem NOx mais 2, eu vou ter 2 hidroxilas. E daí por diante, tá? Vamos ver como exemplo aqui a formulação dessas bases aqui, ó. Hidróxido de prata. Eu tenho a prata, NOx mais 1, hidroxila, NOx menos 1. Então, basta eu fazer o X aqui. Né? O que eu vou obter? Ag ou H. Aqui é 1, não precisa de eu representar, né? Bom, nesse caso, 3 vem para cá, o 1 vem para cá. Como é que vai ficar? FeOH3. Observe que sempre que eu tiver NOx maior que 1 aqui para o metal, eu tenho que colocar o grupo hidroxila entre parênteses, tá? E coloco o número de hidroxilas aqui embaixo. Então, se o NOx do ferro aqui é mais 3, eu vou precisar de 3 hidroxilas. Mesmo caso acontece aqui com o chumbo. Ó. Eu jogo esse NOx 4 aqui para debaixo da hidroxila e esse NOx aqui da hidroxila para debaixo do chumbo. O que eu vou ter? Como o NOx do chumbo aqui no caso é mais 4, então eu vou precisar de 4 hidroxilas. Então, a fórmula vai ficar PbOH4, ok? Por fim, a nomenclatura, né? Assim como a gente viu para os óxidos, vimos também para os ácidos, a gente vai ver aqui como é que se dá o nome, né, para os hidróxidos ou para as bases, tá? A nomenclatura das bases, então, ela varia conforme o NOx do metal. E nesse caso é mais simples, tá, pessoal? Nós vamos ter apenas 2 casos. Aquele caso em que o metal apresenta NOx fixo, que aí não tem segredo, é basicamente você pegar hidróxido de nome do elemento. Por exemplo, elementos da família 1A, da família 2A, no caso aqui o alumínio, no caso, prata, por exemplo, aqueles elementos que apresentam um único NOx, é muito simples o nome, é você pegar hidróxido de nome do elemento. Por exemplo, ó, sódio apresenta NOx fixo, mais 1, hidróxido de sódio. Cálcio apresenta NOx fixo, mais 2, hidróxido de cálcio. Prata apresenta NOx fixo, mais 1, hidróxido de prata. Então, não tem segredo, tá? O que vai ser mais comum, que mais comumente vai aparecer para vocês aí, na verdade, é esse caso aqui, ó. Que é quando o metal apresenta NOx variável, ou seja, ele apresenta mais de um NOx. Nesse caso, então, a gente tem que recorrer àquele esquema da nomenclatura que usa a terminação oso, quando o metal tiver com menor NOx, e ico, quando o metal tiver com seu maior NOx, tá? Então, vamos ver como exemplo aqui o ferro. Ó, o ferro, vamos ver aqui, ele tá aqui, ó, ele tem NOx mais 2 e mais 3. Então, se eu tenho aqui um hidróxido, em que eu tenho ferro, e para ele eu tenho 3 hidroxilas, significa que o NOx do ferro aqui é mais 3. Se eu tenho aqui embaixo um hidróxido, em que eu tenho 2 hidroxilas, significa que o NOx do ferro é mais 2. Então, veja bem, se o ferro tem NOx mais 2 e mais 3, no primeiro caso aqui, ó, ele está com o seu maior NOx. Como é que vai ficar, então? Hidróxido, nome do elemento, terminação ico. Então, hidróxido férrico. Segundo caso é quando ele está com o seu menor NOx. Então, a terminação vai ser oso. Então, hidróxido ferroso. O mesmo acontece para o cobre, tá? Lembrando que o cobre, né? É cuprum, né, o nome oficial dele. A gente não usa, a gente não fala hidróxido cobroso ou hidróxido cóbrico, né? A gente usa o prefixo cuprum, tá? No caso do cobre, olha só, ele tá aqui, ó. Ele tem NOx mais 1 e NOx mais 2. Então, eu tenho que avaliar. Se aqui eu tenho 2 hidroxilas, significa que nesse caso o cobre está com o seu NOx mais 2. Se aqui eu tenho 1 hidroxila, significa que ele está com o NOx mais 1. Então, no caso aqui de cima é quando o cobre está com o seu maior NOx. Então, vou usar a terminação ico. Então, hidróxido
cúprico, tá? Caso de baixo aqui é quando o cobre está com seu menor NOx, que é mais 1. Então, o hidróxido eu uso aqui, no caso, a terminação oso. Então, vai ficar hidróxido cuproso, tá? Essa tabelinha aqui é muito importante, tá, pessoal? Para vocês terem uma ideia de quais são os principais metais, né, que apresentam NOx variável, tá? Ela é muito útil. No caso aqui, olha só, como a gente viu com o hidróxido, o metal vai apresentar sempre NOx ou menor ou igual a 4, no caso do cromo e do manganês aqui, né, esse NOx aqui, ó, eles não valem, tá? Então, no caso do cromo, ele pode produzir hidróxido com NOx mais 2, então aqui eu terei CrOH 2 vezes. Eu posso ter o cromo, então, com NOx mais 3, aí nesse caso eu vou ter 3 hidroxilas. O mesmo vale aqui para o manganês. No caso do manganês, com o NOx mais 2, ele vai formar esse hidróxido aqui, tá? E com o NOx mais 4, ele vai formar esse hidróxido aqui, com 4 hidroxilas. NOx 6 e 7, ele não vai formar hidróxido, tá? Porque o hidróxido ele é formado com metais que apresentam NOx até 4, não acima disso, ok? Bom, por fim, né, além dessa nomenclatura ali de oso e ico, a gente pode usar uma nomenclatura alternativa, tá? Nesse caso, nós podemos ainda utilizar uma nomenclatura em que as terminações oso e ico, né, para o menor e para o maior NOx, elas podem ser substituídas pelo NOx do metal em algarismos romanos. Por exemplo, eu tenho aqui hidróxido férrico, né, porque o ferro está com seu maior NOx, NOx mais 3. Eu posso escrever hidróxido de ferro 3 em algarismos romanos. O mesmo aqui, ó, ferro com NOx mais 2. Ao invés de escrever hidróxido ferroso, eu posso escrever hidróxido de ferro 2. É bem mais fácil, né? Convenhamos. No caso do cobre, hidróxido cúprico, quando o cobre está com NOx mais 2, eu posso escrever hidróxido de cobre 2. Aqui, no caso do cobre com NOx mais 1, que é o menor, seria hidróxido cuproso, né? Eu posso escrever hidróxido de cobre 1. E daí por diante, tá joia? Vou colocar aqui, por exemplo, ó, PbOH 2. Como é que ficaria o nome? Ficaria hidróxido de nome do elemento, nesse caso é chumbo. Algarismo aqui, se eu tenho 2 hidroxilas, logo o NOx é mais 2. Então, hidróxido de chumbo 2. E daí por diante, tá? Fica a critério de vocês. Ou utiliza a nomenclatura que usa oso e ico no final, ou então utiliza essa nomenclatura aqui que eu particularmente acho bem mais fácil, que é hidróxido de nome do elemento, NOx dele em algarismo romano. Tá joia? Pessoal, vou ficando por aqui então. Espero que tenha ficado claro para vocês. Só se lembrar que o hidróxido é composto, né, inorgânico, composto iônico, e quando colocamos ele em água, ele sofre dissociação, ou seja, ele separa suas cargas, produzindo o grupo, o ânion, né, o íon negativo, OH- como único íon negativo. Tá? Nós vimos a classificação das bases, quanto ao número de hidroxilas, quanto à força e quanto à solubilidade. Vimos a fórmula geral das bases. Vimos também que as bases elas são provenientes da reação entre um óxido básico e água. E vimos agora aqui a nomenclatura das bases. No caso de uma base formada por um metal com NOx fixo, é muito fácil. Hidróxido de nome do elemento. No caso, se o metal apresentar mais de um NOx, se apresentar 2 NOx diferentes, eu tenho que determinar um NOx e observar se vai ser oso ou ico a terminação. E eu posso ainda utilizar essa última nomenclatura aqui, que ao invés de usar as terminações oso e ico, eu coloco hidróxido de nome do elemento e o NOx de meu algarismo romano. Bom, vou ficando por aqui então. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.